Eu fui uma criança gordinha, né? E até hoje eu tenho trauma que a minha mãe me levava na nutricionista e no endocrinologista para fazer dieta. Lógico, ela estava preocupada comigo. Até que ponto é legal você, de alguma forma, forçar o seu filho a emagrecer? Acho que, na minha opinião, já dando a minha opinião, acho que você pode forçá-lo a ter uma alimentação saudável, né? Mas a emagrecer, como é que funciona isso? Porque é difícil para criança, eu falo porque eu fui uma criança gorda e para mim, eu lembro que eu ia no nutricionista, tinha que comer 3 colheres de arroz. Até hoje eu tenho pânico de 3 colheres de arroz por causa disso. Como é que funciona no consultório? Eu hoje trabalho da seguinte maneira. Eu peço para que os pais comecem pedindo para a criança comer devagar, mastigar bem, porque automaticamente ela vai ingerir uma quantidade menor dos alimentos que ela está comendo. Não assistir TV enquanto come, não se distrair com música, com um videozinho no celular na mesa. Então, no momento de sentar à mesa, desliga-se todos os aparelhos, de preferência, quando possível, a família reunida, né? E incentiva isso. Comer devagar, mastigar bem, acalma a criança, se ela está brincando, uma meia hora antes dela sentar, então já põe ela para sentar, se acalmar, tomar um banho, se for o caso daqui a pouco se arrumar para ir para a escola, porque isso vai ajudar com que ela coma com mais calma. Mas realmente você limitar a criança a te olhar e falar, mãe, eu ainda estou com fome, então não é o momento de você falar, não, é só isso e pronto. É mais o hábito alimentar do comer devagar, mastigar bem, estar calmo, num ambiente tranquilo para fazer a refeição e colocar a criança a brincar. A criança tem que brincar, a criança tem que correr, tem que pular, tem que jogar bola. Então, na nossa infância, isso era mais fácil, né? Hoje é um pouquinho mais difícil, eu sei. Mas as duas maneiras como fazer a criança perder peso é incentivar essa maneira de se alimentar e atividade física, pôr essa criança para queimar essa energia que ela tem acumulada aí. Que culpa tem os pais nesses números alarmantes que preocupam tanto os especialistas em saúde? Hoje, o que eu acredito e vejo na prática é que os pais querem muito compensar a ausência deles, pois trabalham o dia todo fora e a criança à noite ela quer comer algo diferente, final de semana para agradar. Pela ausência deles, eles querem compensar isso com alimentos não saudáveis. Então eu vejo muito isso. E a correria do dia a dia dos pais, muito congelado, a falta de fazer uma alimentação mais correta, com mais tempo. Então, o que eu observo hoje na prática seriam essas as principais causas, a compensação e a supervalorização do alimento. Se você tirar uma nota boa na escola, eu te levo em tal local para fazer uma alimentação que não é legal, um fast food normalmente. Se você arrumar a sua cama, fazer as suas atividades, nós vamos tomar um sorvete. Então, nós nunca podemos supervalorizar esses alimentos como uma forma de premiação para a criança. Que efeito tem, logo no início, nessa fase de iniciação alimentar, crianças de alguns meses ou poucos anos, já dar alguns tipos de alimentos para eles, como chocolate demais, refrigerante demais, para essas crianças, que efeito eles podem ter na fase adulta? É diretamente relacionado, tá? Então, no início da vida, a iniciação alimentar deve ser começada após os 6 meses, de uma forma correta, né? Junto com o leite materno. Mas tem pais que a gente vê 7, 8 meses tomando Coca-Cola na mamadeira, chocolate. Isso o que vai impactar? Diretamente obesidade na fase adulta, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, sem falar nas consequências cognitivas. A criança pode ter déficit de atenção, vários problemas cognitivos, dificuldade de aprendizado na escola devido à má alimentação nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses. Se eu acostumo o meu filho de alguns meses a comer doce, né? Isso cria um significado na mente dele, o paladar dele, quando ele se tornar um adulto, isso influencia também, fica mais difícil, de repente, de lá na frente ele conseguir se libertar desse hábito errado? Sim, 2 motivos. Um é que você está formando o paladar da criança. Então, o indicado, até 2 anos de idade, pelo menos, você não precisa adicionar o açúcar no suco, por exemplo. A criança não precisa de chocolate, ela não conhece o refrigerante. E então, nessa questão de formar o paladar da criança, se você começar a colocar alimentos muito salgados, por exemplo, chips,
Ou o chocolate, o doce, adoçar sempre com açúcar, o suco ou um chá, então ela vai acostumar com o doce, vai acostumar com o salgado e é um processo difícil de reverter isso. Outro problema, o segundo, seria a questão da compulsão por doces, o vício. O açúcar, o carboidrato simples, que é massa branca, pão, bolacha, biscoito, recheado, enfim, ele cria um ciclo vicioso no organismo pelos hormônios sintetizados para a digestão desses alimentos, e aí cada vez mais o seu corpo vai precisar daquele doce, daquele açúcar. E isso na fase da adolescência já se observa bastante e é difícil de contornar esse processo. Se os pais erraram e agora estão arrependidos, erraram de uma forma inconsciente, com certeza, porque ninguém quer o mal do seu filho, e com certeza ainda dá tempo de voltar atrás, e tem pais desesperados que não sabem como agora introduzir esse tipo de alimento. Por exemplo, meu filho não come fruta, meu filho não come algum tipo de legume. Qual é o truque que você, como nutricionista, daria para esses pais? Como nutricionista e mãe, que hoje eu vejo que é difícil você conseguir ter um hábito alimentar. Isso que eu sou nutricionista, então na minha casa não entram alimentos, não tenho no armário alimentos não saudáveis. Mas o que é importante os pais saberem? Não queira de hoje para amanhã mudar tudo, porque a criança vai impactar isso, ela já está acostumada com o refrigerante, com o doce. Então vamos lá, vamos devagar. Existem receitas, por exemplo, que a gente pode disponibilizar da Fanta caseira. Então vamos tomar um refrigerante caseiro, que é feito com laranja, com cenoura, limão e água com gás. Vamos começar a tirar o refrigerante aos poucos. Introduzir o suco. Vamos começar a reduzir o açúcar aos pouquinhos. Vamos mostrar que a compensação, aqueles alimentos que foram supervalorizados, não são tão bons assim. E uma maneira muito legal de se fazer é o exemplo. Então, eu não vou tomar o refrigerante, não vou mais comprar para ter em casa. Eu vou passar a tomar um suco natural, vou começar a adoçar um pouco. E eu também vou fazer essas coisas, porque a criança ela é muito um reflexo dos pais. Então, isso seria muito legal. O exemplo, começar aos pouquinhos as mudanças, nem que isso demore, sei lá, 2, 3 meses, 6 meses para a gente atingir um objetivo da família toda, estar com a alimentação mais saudável. E outra coisa é tentar tornar mais atrativo. Então, ao invés de eu pegar e deixar apenas as frutas em cima de uma mesa, numa fruteira, um exemplo, né? Lógico que tem outras coisas que são saudáveis que não são frutas. Mas eu já vou picar, já vou deixar higienizado, vou fazer uma árvorezinha, onde o caule da árvore é uma banana, a terra é uma outra fruta de uma cor escura, em cima na árvore vou colocar fatias de kiwi. Assim, um exemplo, tem vários, né, que a gente pode também disponibilizar algumas fotos e dicas para os pais. Mas aos poucos, procurar uma orientação seria bem bacana, um acompanhamento para isso ser feito de uma forma que não seja tão estressante para o pai e para a mãe também, porque eu vou desistir, meu filho está chorando, está berrando, está se jogando no chão. Então, como agir nesses momentos, né? Então, eu acredito que seja por aí. Exemplo, eliminar de dentro de casa e não supervalorizar o que não é saudável. Que tipo de doença você encontra assim, hoje no consultório de crianças vítimas já dessa doença que é a obesidade? Que tipo de doença você pode alertar os pais agora que não têm controle nenhum sobre a alimentação dos filhos, elas podem desenvolver? Diabetes, muito comum, e a própria obesidade, ela já é um processo inflamatório. Então, a criança já está num processo inflamatório e aí vai ser mais na fase adulta. Mas algo também que está muito comum é triglicerídeos e colesterol alto, que pode impactar imediatamente na saúde da criança. Uma anemia, porque às vezes pensa-se que uma criança magra ela é anêmica e uma criança com obesidade ela tem o colesterol alto. E hoje na prática a gente vê uma inversão disso. A criança que é magra, ela está com colesterol e triglicerídeos alto, não que uma criança com obesidade não esteja também. E a criança que está acima do peso, anêmica, e com a taxa de colesterol, triglicerídeos também elevada. Então, isso vai impactar no momento diretamente no aprendizado. Essa criança ela vai começar a ficar mais sonolenta, mais lenta, ela vai ter uma dificuldade até de brincar com os colegas, porque ela está acima do peso. Às vezes, em casa, ela já fica muito em computador, tablet, celular, que isso é comum hoje nessa idade. Então, o desenvolvimento da criança vai ficar totalmente, uma boa parte prejudicado e
Fora o que ela pode acontecer de sofrer o preconceito dos amiguinhos, né? Na escola, na rua, na hora de fazer uma brincadeira que ela não consegue, enfim. Doutora, o meu filho eu faço coraçãozinho de melancia, eu faço moranguinho, eu faço um monte de coisa, eu coloco alface assim, faço assada, e ele não come de jeito nenhum. Eu deixo ele passar fome um tempo, para ele sentir fome e comer só aquilo, ou eu vou ceder para ele a chantagem dele? Porque criança faz chantagem também. Como é que o pai age nesse momento de desespero? Porque nenhum pai quer ver a criança ficar com fome. Então, olha, eu tenho uma história aqui rapidinho para contar. Quando eu trabalhei no hospital infantil, tinha uma médica gastro que os pais procuravam porque a criança não comia. Ah, meu filho não come. Meu filho não come. Ah, como não come? Não come comida. Mas o que ele come? Ah, ele come biscoito, come, né, coisas não saudáveis. Porque eles fazem isso, eles vão deixar de comer para depois, daqui uma meia hora, pedir uma bolacha, um chips, e o pai não vai deixar passar fome. Então a médica falava, nossa, então vamos verificar o que está acontecendo. E ela internava a criança no hospital. Era o ambulatório do hospital, então a criança nem já saía. A médica já internava. E vamos ver o que está acontecendo. Então vamos. Aí o que nós fazíamos? Leva o café da manhã. Comeu o café da manhã? Beleza, é um pãozinho, é um bolinho, é um iogurte, joia. Chegou na hora do almoço e a bandeja, arroz, feijão, a carne, comida, o trivial do dia a dia. Não comeu, guardava-se a comida. Meia hora, ai mãe, tô com fome, tô com fome. Ligava para a cozinha, comida, arroz, feijão. E engraçado, assim, em 48 horas, no máximo, às vezes, né, a criança já tinha alta comendo de tudo. Então, assim, lógico, era uma história assim, de algo muito dramático, né? Mas visando não ceder à chantagem. Não tem em casa. Não comeu no momento da refeição, tira a comida e não dá. É difícil para um pai e para a mãe no começo? Pode até ser, mas eu garanto que em uma semana, no máximo, a criança está comendo. Ela não vai passar fome. E outra coisa, é muito mais difícil depois de ver teu filho, criança, entendeu, sofrendo com uma doença decorrente da obesidade. Então, tem que segurar firme e ser pulso firme, né? É legal levar o filho ou a filha para o supermercado para fazer compras? Depende. Então, assim, existem várias estratégias que você pode usar. Se está muito difícil, a criança já tem um hábito de comprar muita coisa que não é saudável e os pais permitiam isso, de uma hora para outra ele não vai entender o porquê que ele não pode mais comprar. Então, existe uma forma que você pode fazer, ou esperar um pouco e não levar mais, né, até a criança ir se conscientizando que em casa não tem mais aqueles alimentos. E uma dica que eu dou para os pais em consultório, quando eu acompanho, é fazer uma negociação. A criança tem direito a escolher 3 alimentos, por exemplo, para a semana ou para o mês. Mas isso ela tem que também deixar claro que esses alimentos devem ser ingeridos, por exemplo, no final de semana, que não é saudável comer durante a semana aquilo. E aí tem essa dica. E tem uma criança que foi relatado para mim umas 3 semanas atrás, que dos 3 alimentos que ela escolheu, um era brócolis. E aí a mãe falou, não, filho, brócolis a mãe já ia comprar, então escolhe um outro. Então você pode fazer essa negociação e ir mostrando, mas sempre de preferência deixar que a criança escolha e aí que ela vá consumir esses alimentos mais para um final de semana ou um dia especial.